Nossos convidados de hoje são paulistanos e trabalham como motoboys do Dog Delivery Rubi, a Fofa. Ele se destaca como tutor comprometido em garantir o bem-estar e a segurança de sua companheira, a cachorrinha Rubi. São reconhecidos por suas ações em prol da causa animal, realizando entregas de comida para cães de rua e promovendo a conscientização sobre a importância da proteção dos animais. Vamos conhecer a marcante história de amor desses dois, além de abordar a importância dos animais de estimação para a saúde mental. Com vocês, Miguel e Rubi. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossos convidados de hoje, Miguel e Rubi, a Fofa. Boa noite, meu querido. Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui contando a nossa história. Que isso, é um prazer ter aqui dois convidados ilustres, Rubi e Miguel. Boa noite, Alex. Bia. Tudo bom? Boa noite, Alex. Miguel. Boa noite. Gente, vai ser difícil fazer esse podcast hoje, porque ela é muito sedutora. A Rubi é muito tranquilinha, ela fica assim, calminha. Não, é fofa mesmo, né? Rubi E ela fofa. olha nos olhos da Não, gente. é engraçado que esse nome que eu escolhi, Rubi Fofa, o Fofa, assim, eu fui saber depois, que quando eu comecei a sair na rua, as pessoas olhavam pra ela e falavam, nossa, que fofinha. E eu já, E foi você sem já tinha querer colocado. Já Rubi tinha Fofa. Rubi fofa. Eu falei, acertei, né? Miguel, conta um pouquinho de quando começa essa história, um pouquinho de você antes da Rubi e você a partir da Rubi. Ixi, Não mano. tem aquele negócio antes de É, Cristo, ué, depois de Cristo? Eu vou falar, Você, Miguel, antes de Rubi e depois de Rubi. eu vou falar uma coisa, eu costumo dizer que eu nem me lembro mais quem eu era. Antes da Rubi. A Rubi mudou tanto a minha vida e tudo que eu vivo com ela é tão intenso que praticamente eu quase esqueci quem eu era. O que eu posso dizer é que minha vida era muito sem graça. Uhum. E era, assim... eu era um cara totalmente desacreditado de tudo. Você fazia o que antes de Rubi? Motoboy. Motoboy. Eu tenho 20 anos trabalhando na rua como motoboy e a Rubi tem 10 anos trabalhando na rua como motoboy. Então eu passei 10 anos ainda trabalhando como motoboy e a mudança que ela fez foi essa, né? Eu vi a transformação de você ser uma pessoa, ser um pet e uma pessoa com um pet. Não só para trabalhar, mas na sua vida pessoal, né? Uhum. Como na convivência. O quanto ela mudou a minha vida. E me fez mudar meus pensamentos e transformou tudo. E Antes da você Rubi, gostava É. de pet? Você já tinha tido? Você já tinha alguma? Ó, eu vou falar assim, eu fui criado numa família que não gostava de pet. Uhum. A Rubi é meu primeiro cachorro. Eu nunca tive cachorro na vida. Porque falavam assim, dá trabalho, dá Minha despesa. mãe vivia brigando com a vizinha que resgatava cachorro na rua, tinha 4, 5 cachorros, e eu passei minha vida vendo minha mãe brigando com a vizinha por causa dos cachorros. Uhum. Olha esse cheiro, limpa esse quintal, essa mulher, não sei o quê, minha mãe não Mulher gostava. porca e não sei o quê. Isso dá doença, isso não sei o quê. Só que eu nunca fiz mal para cachorro, não fazia mal para cachorro, mas eu cresci nesse ambiente. E eu ia na casa dos meus amigos, e que ele tinha um cachorro, Uhum. pra mim pouco se importava, assim, eu olhava, eu não fazia mal, mas também não tinha esse amor, Nessa né? coisa de É. pegar, Uhum. de abraçar. Aí, depois de muitos anos, que eu olho e falo, meu Deus, quanto tempo perdido, quanto tempo eu perdi não conhecer esse amor. Uhum. E aí eu olho, depois acho que eu tenho 53 anos, a Rubi tá comigo há 10 anos, indo para 11. Então, eu passei 43 anos da minha vida sem saber o que era ter um amor de um pet, É. né? E hoje eu olho e falo, meu Deus do céu,
eu preciso falar para as pessoas, eu preciso mostrar para as pessoas o quanto é bom você ter o pet e a transformação que eles fazem nas nossas vidas. E hoje eu uso, né, toda a nossa visibilidade e as redes sociais para levar essa mensagem. Falar assim, olha o que a Rubi fez na minha vida. Que a gente vai falar um pouquinho das transformações que ela fez na minha vida, que são surreais. Eu nunca imaginei chegar até aqui. Inclusive até aqui. Até aqui. Graças a Rubi. Graças a Rubi. E como é que ela apareceu na tua vida, Miguel? Então, a Rubi é um cachorrinho de rua, de resgatada das Resgatou. ruas. Ela é do Capão Redondo, periferia de São Paulo. Capão Redondo. Eu tava... Mano Brown. Mano Brown, tá. Eu tava lá no Capão Redondo, que eu fui na casa do irmão da minha ex-namorada. E ela entrou embaixo do carro. Logo quando eu cheguei lá, ela falou, peraí, Miguel, que eu vou pegar a chave do portão. Quando ela voltou, ela falou, Miguel, não liga o carro, tem um cachorro embaixo do seu carro. Era um domingo frio, chuvoso, típico de São Paulo, né? Típico, né? E aí eu olhei debaixo do carro, tava lá a Rubi toda molhadinha, encolhida, com pelo embolado, suja, mau cheiro. E minha ex sempre foi a doida dos cachorros, né? Eu aprendi muita coisa com ela. Hoje eu sou o doido dos cachorros. Sim. E aí ela pegou a Rubi, né? Aí falou, não, Miguel, eu vou levar lá pra dentro, dar um banho nela. Já pegou ração. Aí eu guardei o carro, aí ela já ficou ali empenhada na Rubi. E ela é banhista e tosadora, deu banho e tal. Ah, tua ex-namorada é banhista e tosadora. E ela sempre foi apaixonada por pets e de pegar gatinho, cachorro. Ela tinha 4 gatos, 3 cachorros. E eu vou te falar que eu até reclamava, viu? Entendi, você deu uma de sua mãe. Você deu uma de sua mãe. Aí eu falava, mais um, não é possível. E aí, às vezes a gente tinha algumas brigas por causa disso. E aí ela falou, Miguel, não vou deixar a Rubi aqui. A Rubi não, né? Não vou deixar não vou deixar a cachorrinha aqui. Eu falei... Já tem bastante. Né? Aí ela falava, mais uma, Aline. Mais uma, Aline, pelo amor de Deus. Se controla, né? Aí ela falou, não vou deixar aqui, não sei o quê. E levamos ela pra Zona Sul, né? Que eu moro ali no Campo Belo. Aí foi pra tua casa. Foi pra casa dela. Foi pra casa dela. Aí a Rubi ficou com ela. Ela já tinha 3 cachorros, gatos, e eu nenhum, né? E só que nessa convivência de uns 3, 4 meses que a Rubi tava com a gente, eu ia na casa dela e a Rubi queria ficar no meu colo. O tempo todo. Aí a gente saía de carro, a Rubi não queria sair do carro. Aí eu ia embora, ela não queria que eu fosse embora. Aí aquilo começou a despertar em mim um amor, um carinho, né? Tipo assim, que tanto esse ser me olha e me chama, né? O olhar dela, né? Aí ela começava aquele olhar, aquele carinho todo, sempre grudado em mim. Aí começou a quebrar aquela barreira, aquela pedra, né? Aquele gelo. E... No início eu devia falar, que tanto esse cachorro fica perto de mim? Não, eu tipo assim, é como eu falo, eu não tinha o amor, mas eu deixava ela, mas tipo assim, meio resistente, né? Tipo assim... O que ela tá querendo? Aí, um dia, a minha ex foi até em casa, sem a Rubi, né? Aí, na hora que eu abri o portão, eu falei, cadê a Rubi? Ela falou, deixa ela em casa, ela não quis trazer ela. Eu falei, pô, que pena, eu já tava meio amolecido já, Tava né? com mais vontade de ver a Rubi do que a namorada. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela entrou, passou meia hora, o guarda da rua tocou a campainha e falou, Miguel, você esqueceu o cachorro pra fora. Eu falei, não tenho cachorro. Aí ele apontou, a Rubi tava na porta da minha casa. E vocês moram perto? Uns 5, 6 quarteirões. Era 9 horas da noite, lá onde eu moro, um movimento tremendo, as pessoas voltando do trabalho. Ela foi seguindo. E ela tinha ido pra minha casa umas 3, 4 vezes a pé com ela. Nunca tinha ido sozinha? Não, só com a minha ex levava ela. Levava Sim, ela a pé. Mas ela foi umas 3 vezes. Aí eu falei, como que ela chegou aqui sozinha, né? Aí... E nem latiu. Acharam ela na tua ficou porta. Parada. Aí o guarda da rua viu e falou, esse cachorro é do Miguel, né? E porque ele já tinha visto a gente ali. Aí quando eu falei assim, não tenho cachorro, e olhando pra ele, a Rubi pequenininha, ele falou, o que é isso aqui, Miguel? Eu olhei, a Rubi tava lá sentadinha, olhando assim pra minha cara, assim. Nossa. Aí eu peguei ela. Botou pra dentro. Botei pra dentro. Aí quando eu cheguei na sala, minha ex tomou um susto. Que é isso? Como que ela veio parar aqui? Aí a gente olhando assim no pelinho dela, assim, aí tinha umas fitas
de caixa, né? Que embala. Aí ela falou, nossa, Miguel, já sei. Eu falei, o quê? No vitrô da pia, tem a pia, né? E tem aquele vitrozinho. Uhum. Aí tem um quadradinho, sempre tem um quadradinho assim nas pontas, né? Sim, E sim. teve um que quebrou. E ela colocou fita daquelas de caixa. Ela passou por ali. Ela estourou, pulou, saiu pelo quintal e andou 6, 7 quarteirões e foi parar na porta da minha casa. Aí a minha ex falou assim, Tadinha. Miguel, a Rubi, ela não quer ficar comigo, ela quer ficar com você. Porque ela já tinha esse entendimento. Sim. Aí eu, Como Puxa. assim? aí eu falei assim, pô, mas eu moro com a minha irmã, vou ver se... E outra, eu tenho um cachorro, eu? Logo eu? Logo eu? Uhum. Eu nem fui Né? eu que resgatei. Aí eu falei, tá bom, vou ver com a minha irmã. Se ela falar sim, tudo bem. Aí eu falei, Nenê, a Rubi pode vir morar aqui e tal. Ela falou, não queria, mas pode. Uhum. Aí ela passou, aí eu falei pra ela, ó, minha irmã aceitou. Aí ela levou ela pra minha casa. Aí foi quando tudo começou. Aí aquela convivência dentro de casa, ela grudada comigo 24 tempo horas, na todo. cozinha, no banheiro, no Pra quarto. onde você Onde eu ia. tava, a Rubi grudada. Eu viro, piso no rabo dela, piso na pata. Sempre tem que estar olhando. E aí você trabalhava. E Como eu é que trabalhava você de falou motoboy. assim? Não, mas aí você pensou, você foi pra tua irmã. É. E na hora de trabalhar? Então, mas sempre tem gente em casa, né? Tá, aí tinha... Aí Ela tinha- ficava. Ela ficava. Quietinho. Aí eu chegava, saía 8 horas da manhã, ia trabalhar, 6 horas da tarde eu voltava. Quando eu encostava a moto na frente de casa, que eu abri o portão, ela vinha correndo e pulava em cima da moto. Pá. Aí eu falava, ô Rubi, você quer andar? Aí eu pegava e dava uma volta na esquina e na outra. Aí E guardava a ela, moto. você nunca ensinou ela a pular. Não, ela fez tudo sozinha. O pessoal nas redes sociais fala, Miguel, me ensina meu cachorro a andar de moto. Eu falei, você acha Não que eu tem sei que é como. isso? Como é que faz isso? Se você quiser, eu te ensino a conduzir. É. Agora, A moto, né? a moto com Não o cachorro. Uhum. aí eu comecei a aumentar o trajeto. Comecei a dar volta no quarteirão. Final de semana comecei a dar volta no bairro. E comecei a gostar da situação. Ó, que legal. E todo mundo vendo. Todo né? mundo vendo, o pessoal tirando foto, achando diferente. E também pelo amor que eu comecei a ter Uhum. por ela, né? Eu falei, Mas você pô, botava ela como na moto, na época? não, ela subia na moto, aí eu abro as perninhas dela de trás, Isso. ela põe no banco e as duas à frente ela põe no tanque. No tanque. É, Tá, no e ela tanque, vai tá. solta. Ia solta. Solta. E eu vou te falar até o porquê que ela vai solta, depois que eu aprendi. Que eu vi que solta era a melhor forma de carregar ela. Aí eu comecei a aumentar o trajeto pelo bairro. E um dia eu cheguei pro dono da empresa e falei assim, será que eu posso trazer a Rubi para trabalhar comigo aos sábados, das 8 ao meio-dia? Que era uma oficina mecânica, que eu ia buscar peças. Aí ele falou, pode, Miguel, pode trazer. Aí eu comecei a levar ela para a oficina mecânica e passei 2 anos fazendo isso. 1 ano, mais ou menos, na minha rua e no bairro. 2 anos ela trabalhando... Aí ela entrou no mundo profissional de motoboy. E ela ficou 2 anos trabalhando comigo na oficina durante sábado. Todo sábado. Todo sábado. Aí quando o aplicativo de delivery veio, né? Que eu tô desde o começo do aplicativo. Antes você era só essa entrega Era só de empresas. peças. Empresas. É. Aí eu peguei e falei, acho que eu vou pro aplicativo, tá melhor, né? Financeiramente. Aí baixei o aplicativo e comecei. Aí saí da empresa, aí eu virei pra Rubi e falei, Rubi, a hora que você quiser ir trabalhar comigo agora, você pode ir que a gente não tem mais patrão. Agora é só nós dois. E ela queria ir todo dia. E eu comecei a levar. Aí começaram a acontecer as coisas. Eu fiquei... eu ando com ela de moto há 10 anos. Eu tenho redes sociais há 5. Uhum. Então eu ainda fiquei 5 anos andando na rua, trabalhando com ela Com sem ela, redes sem sociais. Sem nada, ninguém E sabia. Ninguém Quer sabia. dizer, sabia. Só no As bairro. pessoas Só do bairro, exatamente. Aí o pessoal ficava insistindo, Miguel, faz um perfil pra Rubi, vocês vão bombar, vai dar tudo certo e não sei o que, faz. Aí eu falava, eu não gosto disso não, eu não vou fazer. Vai dar trabalho, não né? vou fazer. Não gosto, tem que ficar postando tudo. Aí eu saía na rua e o pessoal me encontrava e falava, Miguel, vi você no Facebook, vi você no Instagram, vi você em tal aplicativo.
em tal rede social. Alguém Como tirava, assim? filmava É, e postava o pessoal- na rede das pessoas. eu não próprias. tinha perfil, mas eles É. falavam, ó, esse motoqueiro aqui andando com essa cachorrinha. Aí eu ia fazer entrega, aí a mulher que recebia entrega falava, peraí que eu tenho que filmar. Aí ela postava. Uhum. E eu não via nada disso. Sim. O tempo todo. Você não e tinha ela já nem tava rede viralizando. social. Aí o pessoal ficava me mostrando, ó, dá uma olhada, Uhum. Miguel. Aí eu peguei e falei, puxa, acho que eu vou ter que montar um perfil pra Rubi, não tem jeito. Eu quero ver o que estão falando da gente. Aham. Aí foi quando eu montei. Aí não parou, Há começou. 5 Virou. anos. Há 5 anos, é. Aí compartilhamento, foto, vídeo, todo mundo postando, mostrando. Aí eu comecei a ver que tinha algo a mais do que um simples vídeo, uma simples postagem. Uhum. Eu comecei a perceber que eu tava mexendo com as pessoas. Uhum. Pode chorar, não tem problema não. Choro bom aqui é totalmente permitido. E eu comecei a ver que eu tava mexendo com a vida das pessoas. E eu falei, tem alguma coisa aí. Não é só isso. Aí eu comecei a ver que eu tava levando alegria para as pessoas. Eu percebi que eu tava mexendo com a situação do abandono e do resgate, porque ela era um cachorrinho abandonada e resgatada, que tava tendo evidência. E os encontros pets começavam a chamar a gente para estar lá. Miguel, eu queria vocês aqui nesse encontro, nessa festa. Até para estimular, né, a adoção por outras pessoas. Aí eu comecei a ver que eu tinha uma mensagem fortíssima por trás de tudo isso. Aí foi quando eu comecei a me envolver cada vez mais no mundo pet. Uhum. Em feiras de adoção, divulgando, encontros pet. Aí comecei a ter produtos pet. Aí comecei a trabalhar na causa animal, fazendo um trabalho em benefício da causa. E hoje, além da Rubizinha ser dog delivery, né? Dog Delivery, a primeira. A Rubizinha também tem a sua própria marca registrada, né? Que é Rubi Fofa. Rubi Fofa, que tá lá nas redes sociais como lojinha.rubifofa. Que tá lá, E essa- a lojinha você entra pelo teu Instagram. Tá Na bio. na bio. Que é essa marquinha da sua camisa. Que é uma Aí graça. comecei a fazer produtos para humanos e pets. Aham. E para ajudar na causa animal. Porque parte da renda é revertida para ajudar a causa animal. Uhum. E eu comecei a ver que havia uma necessidade de eu ter um produto. Porque as pessoas falavam, Miguel, eu quero que você venha fazer uma entrega para mim. Só que no aplicativo é aleatório. Sim. Se a pessoa pede, não sabe se vai ser eu. Aí eu falava, compre um produto na lojinha que eu e a Rubi iremos levar. Exatamente. Aí eu comecei Era a a única garantia da pessoa receber ver a entrega. da gente. E Pela ver Rubizinha. Rubizinho. Aí, além de ajudar na causa animal, eu estava ajudando as pessoas a conhecerem a gente e ver a Rubi. E eu percebi o quanto estava mexendo com essa história com as pessoas. Hoje as pessoas encontram com a gente, elas se emocionam. Elas falam, Miguel, não acredito que eu estou encontrando com vocês, devido ao trabalho que a gente faz. Sim, claro. A Rubi virou um símbolo daquela... É como se fosse uma pessoa Aham, que estava na rua, jogada, aham. e que na realidade tinha um potencial imenso, né? É uma história de superação, né? Total. Inclusive minha também, né? Porque eu era um cara totalmente desacreditado da vida. Uhum. Fechado. Eu tinha 43 anos, andando, fazendo entrega, e falava, meu Deus do céu, será que a vida é só isso mesmo? Do tipo assim, não É. tinha Sem muito ter um sentido. objetivo. Eu não tinha né? muita esperança de nada. Você trabalhava para sobreviver, mas não tinha gosto. E não tinha perspectiva. Eu falava, para onde que eu vou para me dar uma condição ou para ter uma mudança? Eu não via solução. A Rubi veio. Hoje a gente tem uma marca própria, Uhum. Que é a Rubi Fofa. a Rubi Fofa. A Rubi tem uma assessora, Ela tem uma assessora. que é Ceci, que está aqui, É, que Ceci também Van- ganhou uma profissão. Não, Ceci? Tem a Celi, tem a Celi Vanderlei, que é a assessora da Rubizinha. Uhum. Ela é música no Spotify, tem uma música. Ela já tem música. Tem música. Quem fez a música de Rubi? Foi o Lico, um cantor de Olha. Curitiba, que fez Olha. pra ela, que é uma música em forma de mensagem Uhum. da causa animal.
E bacana, ficou boa a música, É. viu? Tá no Spotify. Tá, é é. Rubi Fofa. E o Somos- nome é Rubi Fofa. Somos todos rubis. Somos Somos todos todos Rubi. Rubi. É. Uhum. E ela também é secretária parlamentar. Uhum. Que ela é A Rubizinha? É, Secretária Olha. parlamentar. porque esse trabalho que a gente faz em benefício da causa começou a chamar a atenção dos grandes protetores tem muitos protetores que são ligados à política. Sim, né? claro. Tem Porque- muitos que se elegem com essa causa com essa mesmo, causa, né? exatamente. Pela defesa dos animais. É. E eu percebi que até que mais pra frente a gente pode falar que eu percebi que não tem outro caminho a não ser esse. Se você quiser fazer algo grande para esse problema, tem que ser através da política. Com certeza. Aí ela foi contratada pelo deputado federal de Brasília, Uhum. que é o Fernando Marangoni. E hoje eu trabalho em São Paulo, em conjunto com o Rafael Saraiva, que agora, nesse momento, ele está lá no Rio Grande do Sul. O Rafael é estadual. É deputado estadual de São Paulo. Certo. Inclusive, agora ele está lá no Sul, lá trabalhando de linha de frente nesse problema Para que teve ajudar no Sul. resgate. É. Que legal. E tem pontos de arrecadação. Então, essa é a equipe que eu comecei a trabalhar, junto com a Rubi, em defesa da causa animal. E eu desenvolvi leis e projetos... Com eles, com a ajuda dele. Vê Não, se ela quer ir pra A caminha. Eu acho que ela quer ir pra caminha. Você quer ir pra cama, pai? Ó. Quer ir pra eu ver. Quer ir caminha? pra Pra cama ficar aqui, mais ó? confortável? Deita aqui, pai, deita. Deita aí, deita. Ô, meu amor, eu amei tá a vendo? caminha. Valeu a pena ter comprado a caminha pra ela, tá vendo? Então, e com essa situação de eu e a Rubizinha na rua, trabalhando em benefício da causa, que eu comecei com o saquinho Mata-Fome. O saquinho mata-fome. Que é aquele justamente Que é o Special Dog Prêmio. E se você trabalha pra aquele cachorrinho que tá na rua. Sim, foi Foca assim, ó, aqui, quer ver? querido. Deixa eu... peraí. Ele vai focar Aham. aqui. Nessa aqui. Nessa aqui, foca aqui. Aí você vai contar a história. Ok? Agora você conta a história pra gente desse Special Dog. Então, aí eu criei a ação que chamava... até então ainda não estava trabalhando na política. Aí que foi o que chamou a atenção, né, dos políticos, foi exatamente os trabalhos que eu comecei a fazer, desenvolvido por mim mesmo. Vinha as ideias, uma iluminação. Que eu costumo dizer o seguinte, a Rubi mudou tanto a minha vida que ela me deu até inteligência. Que não parecia estava adormecida. Ela estava atrofiada, mas ela foi fazendo uma fisioterapia neural. É verdade, porque como a gente está naquela vida automática, você não desenvolve mais nada. Não pensa. Então, quando a Rubi entrou na minha vida, que começou a abrir campos, você começa a ampliar a sua visão. E eu comecei a ver coisas em relação à causa animal, pet, etc. E começou a vir ideias na minha cabeça que eu falei, meu Deus, até me assustei. Onde isso estava? Eu até me assustei comigo mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca fui tão inteligente assim. Aí eu costumo dizer que a Rubi me capacitou, sabe? Com a serenidade. Ela é serena, assim, né? Aí na pandemia, devido a esse amor que eu comecei a ter pelos pets, na pandemia só tinha motoboy e cachorro na rua, você não via mais nada. Exatamente. E na pandemia eu tava na rua. Direto. Trabalhando. Foi que estourou, E ela né? queria ir. Nessa Aí você época, foi poupando ela foi um pouco poupando, mais. eu tava até com medo, assim, não sabia se pegava nos cachorros e etc. E eu trabalhei muito na pandemia, né? Que tava dando pra gente, só tinha motoboy trabalhando. Deu pra ganhar uma grana legal. É verdade. Quanto mais você se dedicava, mais você ganhava. E esse amor que a Rubizinha implantou em mim, aí um dia eu tô na rua, né? Tudo vazio, sem carro, passando, nada. Mas nessa época ainda não tinha nada. Não tinha marca, não tinha lojinha, Não nada tinha disso. nada. O petismo. Nada, isso daqui. Aí eu vi um cachorrinho, 11 horas da noite, na Vila Mariana, eu fazendo uma entrega. Sozinho, um cachorrinho. E eu fazendo a entrega, aí anunciei lá no prédio e o morador tava demorando. Aí nisso veio um cachorrinho na calçada e fuçou no lixo. Aí fuçou no outro. Aí fuçou em outro lixo. E não tinha nada. E eu fiquei olhando aquilo e ele atravessou e foi fuçar em outro lixo.
Aí eu falei, nossa, se esse cliente não vir, eu vou dar a comida dele pro cachorro. Se ele não rezando pra ele não Eu aparecer. não quero nem saber, eu vou dar a comida pro cachorro. Uhum. Quando eu tirei a bag das costas que eu pus no chão, que eu já ia abrir pra dar pro cachorro, quando eu me levantei, eu vi o cliente vindo no corredor. Aí eu peguei e dei a comida pra ele, encerrei a viagem. Quando eu olhei pra trás, o cachorro tinha sumido. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas aí abriu essa... Aí era umas 11h30 da noite. Eu falei, já tá bom. Isso já me deixou muito mal, vou embora pra casa. Aí eu cheguei em casa e fiquei pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa em Pra relação numa a isso. situação dessa, eu ter como fazer alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa comigo ali. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiquei pensando. E eu duro, lascado, sem dinheiro. Uhum. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu peguei R$10, comprei 1 quilo de ração nessas casas a granel. Aí eu peguei o pote da Rubi e fiz 7 saquinhos de ração. Eu falei, a partir de hoje, toda vez que eu ver um cachorro na rua, Eu vou ter um saquinho eu vou ter um pronto. saquinho pronto para dar para ele. Aí eu saía na rua e via, porque só o que tinha na rua era cachorro, passando Na época dificuldade. da pandemia. Aí eu abria o saquinho, colocava no chão e filmava e postava nas redes sociais. Eu falava, pessoal, olha aqui, ó, o saquinho Mata a Fome da Rubi Fofa. E eu abria e deixava ali e ia embora. Uhum. E o cachorro comia, às vezes comia 2 saquinhos. Tadinho. Quando era muito grande. Porque é tudo fechado, porque os cachorros pegavam muito comidinha de restaurante. Sim. Né? Tem Tava gente que tudo deixa fechado. água e ração Isso, na mas porta tudo da fechado, loja. né, na pandemia. E eles ficaram à deriva, Uhum. perdidos. E fora as pessoas colocaram os cachorros pra fora porque não tinha condições de sustentar o cachorro. Ainda teve isso. Aí eu criei o saquinho Mata Fome. Uhum. Mas você fez por Você conta fez própria. o seu no Conta início. própria, Rubi. Você E aí comprou depois os veio o saquinhos patrocínio. e foi distribuindo. Uhum. E eu olhei nas minhas redes sociais e falei, nossa senhora, eu já tenho 4.000 seguidores. Eu falei, eu tenho gente demais. Eu vou fazer essa ação e vou postar e vamos ver o que vai dar, né? E postei. E aí começou. Aí começou o pessoal, ô Miguel, vou te ajudar. E mandava dinheiro, qual que é seu Pix, qual sua conta, qual o seu endereço que eu vou mandar a ração para você, e começou a chegar a ração. Um dia eu até me lembro que chegou uma ração lá, 2 pacotes, aí eu fui ver quem era a pessoa, né, pelo nome, querendo agradecer, aí ela mandou mensagem para mim, e aí Miguel, chegou? Aí eu falei, chegou, obrigado, aqui chegou suas ração. Meu nome é tal, chegou. Aí eu falei, eu queria me encontrar com você pra mim te agradecer e tal, né? Aí ela falou assim, eu moro na França, Miguel. eu falei, sério? Seria um prazer, né? Porque, assim... Ela falou, Miguel, eu moro na França. Aí eu falei, sério? Aí eu comecei a ver a dimensão, né? Da coisa. E um dia eu olhei na sala da minha casa com R$10 e 7 saquinhos, tinha 750 quilos de ração. Na sala, não cabia mais. Que ia chegando. Não cabia mais ração. Meu carro tava até o teto no banco de trás. Você falou, esse negócio tá... Aí eu falei, meu Deus do produzindo. céu, como é que eu vou distribuir de saquinho em saquinho 750 quilos de ração? Eu falei, tô danado. Não, O meu problema. Porque agora tem que comprar os saquinhos. Agora tem que arrumar. Meu Deus, dava um trabalho danado pra pôr no saquinho, sabe? Fazer a medida, né? Aí eu peguei e falei assim, peraí. Aí entrei no meu Instagram lá e... Você é protetora? Tá precisando de ração? Nossa, amiga, lógico que eu tô. Tô mandando 100 quilos pra você. Aí ligava pra outra protetora. Tá precisando de ração? Vou mandar 150 quilos. E eu mandava 150 e chegava a 200. Quanto mais você tava dando, mais chegava. É assim mesmo. Aí eu peguei e falei assim, peraí, vou criar mais alguma coisa. Você vê as ideias, né? Sim, E as ideias vai aparecendo. Aí eu falei, peraí, Bolsa Ração Rubi Fofa. Bolsa Ração Rubi Fofa. Aí eu entrava em contato com as famílias. Eu tô vendo aqui que você tá precisando de ração, que tá difícil, você perdeu o emprego. Onde você mora? Tal lugar. Quantos cachorros você tem? 3. Eu e a Rubizinha estamos levando 10 quilos pra você. Aí comecei a ajudar famílias que estavam desempregadas. E que não tinha como bancar os bichinhos. Aí eu falo, 3 era 10 quilos, 4 era 15 quilos, 5 era 20 quilos. 20 quilos só era o que cabia dentro da bag, não dava pra levar mais. Senão desequilibrava, né? E ela ia junto, levando. E a Rubizinha junto. E eu passei 1 ano sustentando famílias.
doando ração todo mês. O ano de 2021. O ano inteiro. De 2021. E depois as pessoas começaram a poder se movimentar de novo, sair, né? Aí tinha gente que falava, Miguel, eu quero te ajudar porque você me ajudou muito. E agora eu quero te ajudar. E as pessoas que eu ajudei, né, as pessoas que eu ajudei começaram a me ajudar. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso é mais do que eu imaginava, né? Aí eu na rua, né, fazendo o saquinho mata-fome nas praças, Praça da Sé. Eu levei um dia 60 quilos puxando 2 carrinhos de mão, assim, com um monte de saquinhos. Com saquinhos, e saí distribuindo na Praça da Sé. E o pessoal olhava e falava, Rubi fofa, a entregadora delivery, os moradores, né? E eu doando ali na Praça da Sé, e comecei a doar em tudo quanto é lugar, nas avenidas, debaixo de ponte. E foi assim que o saquinho começou a fazer sucesso. E como o saquinho virou o saquinho? Esse aqui. Então, aí veio uma empresa... que é o Special Dog. A Special Dog, Isso. Aí veio uma empresa, que eu vivia muito de doações, né? Aí veio uma empresa e falou, Miguel, gostei demais da sua ação e a gente vai patrocinar a sua ação. Aí eles me dão 200 quilos de ração todo mês. Nesse formato. Nesse formato, ele falou assim, já vou mandar tudo pronto, Miguel, pra você não ter que empacotar. Não, ficou perfeito, né? E é uma quantidadezinha ali para aquele momento, 100 gramas. 100 gramas. Eu tava vendo aqui, porque eu quando viajo, eu compro ração e aqueles... Biscoitinhos. Biscoitinhos, né? E deixo sempre na mala. Mas eu tinha dificuldade com a ração, porque sempre derramava, sempre a gente não tem como. Isso aqui é perfeito. É perfeito. Eles vendem assim já no saquinho? Não, eles fazem só pra mim. Que maravilha pra ação isso, né? E você eles tem no carro, na moto, Não, e lugar. eu comecei a incentivar as pessoas de outros estados. Eu falava, faça isso na sua cidade, que eu não consigo estar em tudo quanto é lugar, eu não consigo estar. Claro. E eu vi pessoas, comecei a mandar camiseta, saquinho mata-fome, projeto Rubi Fofa, mandei pra Paraíba, Rio de Janeiro, Esse saquinho pra Brasília. É maravilhoso. E o pessoal mandava mensagem pra mim e falava, Miguel, fazia vídeo. Miguel, olha eu aqui fazendo um saquinho mata-fome aqui em Brasília. Miguel, olha eu fazendo aqui na Paraíba. E o movimento começou a aumentar. Né? Aí, e também, diante dessa situação de estar nas praças também, né? Aí começou a vir as ideias, né? Que eu comecei a ver os moradores de rua. Uma vez eu tava perto da Praça da Sé e tem lá o Bom Prato. Aí eu vi o rapaz parar com a carroça, com o cachorro em cima da carroça, estacionou a carroça dele, entrou lá dentro, comprou uma marmita, voltou, sentou no chão e dividiu a marmita dele com o pet. Aí eu falei, opa, já veio uma luz. Aí eu falei, por que não tem um pote de ração dentro do Bom Prato? Aí eu criei o Bom Pote de Ração dentro do Bom Prato, um projeto de lei que está sendo analisado e esse projeto foi protocolado para a gente ter o Bom Pote de Ração dentro do Bom Prato. Então a pessoa compra o Bom Prato, é uma marmitinha, né? Uma R$1. Uma quentinha. É R$1. E junto vem uma... Não, então, aí vai vir um potinho de ração que é 50 centavos. A comida dele é R$1, do pet dele é 50 centavos. E o Bom Prato não pode entrar cachorro. E eu quero que tenha o espaço pet, para ele entrar lá dentro e comer com o cachorrinho dele. Comer acompanhando o dono, o tipo, tutor. mesmo que for ali no chão, um potinho, água, espaço próprio para eles. E essa ideia apareceu eu na rua, olhando o que estava acontecendo. Aí um dia também eu vi um morador de rua, lá na Praça da Sé, aquelas mulheres com colete, assistente social, sabe? Sei. Com uma Kombi parada e carregando os moradores dentro da Kombi para levar pro abrigo. Aí tinha um morador de rua que eu tava ali dando ração para ele. Aí eu falei, por que você não vai também? Aí ele falou, não posso. Senão eu vou largar ela. Não, aqui. Ela falou, porque eles não aceitam pets. Dentro do abrigo. Dentro do abrigo. Aí ele prefere ficar na rua. Ele prefere ficar na rua. Aí eu... Tem que ter. Lei e projeto. ONGs, abrigos e albergues são obrigados a aceitarem o pet de moradores de rua. Aprovado. E foi aprovada essa lei. E já está funcionando em São Paulo? Já está funcionando. Então o abrigo
o Se abrigo, você o Quando tiver- albergue, recolhe, Se né? você tiver um cachorro, ele ele é, vai com você. ele é obrigado a aceitar. Entendi. Porque é a Entendi. companhia, né? É. E as ideias começaram a vir. E aí você foi dando essas ideias para esses políticos que você sim. hoje E- consegue ter essa parceria, Sim, né? inclusive, eu tenho mais uns 10 projetos na minha cabeça. Uhum. Que o pessoal fala, Miguel, mas você não passou isso no papel? Não, tá tudo aqui. Mas tem que passar pro É. papel, né? Para poder ter a possibilidade de virar realidade. E tem tanta coisa que eu quero fazer que eu juro pra vocês, eu não sei de onde veio essas ideias. Uhum. Eu quero criar. Será que a gente pode falar? Pode, né? claro. Eu quero criar o banho e tosa móvel para estar em praças e comunidades. Eu quero criar pontos de arrecadação Uhum. em estacionamento de shopping para roupas, medicamentos, ração, ter aquela estrutura de Sim. fibra, né, que você deposita e depois passa o carro recolhendo, separa e doa para os abrigos. Conscientização em escola pública. Fazer uma aula de conscientização nos colégios públicos, com um projetor, com um médico veterinário, com o pessoal da causa animal, com a minha história de superação, com políticos que trabalham na causa, mostrando doenças e curas, né? E todo esse respeito que a gente tem que ter com os pets. Rubi realmente fez a sua mente girar. Nossa, uma coisa incrível, né? Eu acredito. Mudar totalmente. Totalmente. Aí eu peguei e também levar para as criancinhas, que eles são os futuros Com adultos. certeza, os futuros tutores, É. né? Que eles têm que respeitar os cachorrinhos, os E gatos. isso é um dos projetos. Aí tem outros também. Tem dezenas. Uhum. Um monte. Que eu falo, meu Deus do céu. E tudo tá na minha cabeça. E tudo eu descobri, sabe como? Olha ela dormindo. É. Tá de boa, Tá tranquilo. de boa. E eu vou te falar, sabe como que eu descobri, como eu entendi, comecei a ter todas essas ideias? Quando você tá atolado até o pescoço no problema. Você procura uma saída. E as respostas vêm. Vem sem a Deus gente fala fazer com a gente. força, né? De Sem alguma fazer força. maneira. O né? dia que eu parei e apresentei isso na mesa pros políticos, eles olharam pra mim e falaram, nossa, Miguel, isso é incrível, mano. Uhum. Como que você fez isso? Eu falei, eu só entrei dentro do problema. E eu, Passou a sentiu ver e com viveu. olhos de quem tá É. vendo o objetivo do cachorro, né? Uhum. As Aí eu necessidades dele. falei, você entra dentro do problema e você quer sair, você quer uma solução. Aí você vê a É saída. verdade. Agora, se você estiver sentado no escritório, no ar-condicionado, em frente ao computador, Você não vai saber. Você não vê o Você não problema. tá Você tem vendo que fazer nada. o seu escritório na rua, né? Não, Tem que fazer os você gabinetes tem na que rua. ir Tem que pra sair. onde o Você tem que problema tá. você tem O que sair e gabinete ver tem o- que ser na rua. você tem que sair e ver o que acontece com o povo, para você saber o que você vai fazer. Exato. Não, você tem que ir Exatamente. onde o problema tá, É. né? Aí você Sim. começa a ver o problema É. e o teu cérebro começa a pensar em possibilidades de soluções daquele problema. E eu Longe do problema você não E consegue. posso te falar, eu percebi o seguinte, um cara sem muita cultura, Uhum. sem muita estudo, segundo grau completo, feito supletivo, 2 anos e 1 ano só. Como que pode ter... Eu vejo, olho tudo isso, eu falo, como é simples, como que essas pessoas envolvidas com mestrado, PhD, doutorado, aham. trabalhando a vida inteira com isso, não consegue ver ou não quer, não é possível. Eu falei, parece que as pessoas Eu não acho querem. que a coisa só começa a tocar a gente quando a gente sofre com o problema ou quando a gente passa a viver dentro daquele problema. Por isso que muitas pessoas começam a ter causas a partir de um sofrimento daquela situação. E isso também é muito válido, não estamos dizendo que não. Uhum. Mas você não pode ver aquilo que você não está presente para ver. Foi o que você falou. De um escritório, você Você não vai vê, ver. você não sente. Você não É. vai ver. Você não sente. Exatamente. Você tem que ver. E quando você cria alguma coisa, aquilo não tem nem efeito, porque você Exatamente. não é isso que estava precisando, entendeu? Exatamente. Então eu comecei a olhar e falei, meu, tão fácil resolver isso daqui. Poxa, não é possível. Eu tenho 3 anos na causa animal.
Olha, mas eu ainda acho que a gente pode fazer uma proposta Special Dog para as pessoas interessadas em ter. esse saquinho Boa ideia, viu, Ana? Sabe por quê? Por exemplo, eu compraria muito. Porque Porque gente eu tem gosto aqueles de viajar. petiscos, mas não é uma alimentação. não é um alimento como esse. Esse é muito mais rico. Esse é muito mais... É apropriado, né? E aí, a gente quando compra, acaba, né? Porque você não vai botar tudo ali. Não, e você abriu, já vai ficando... Acabou, já vai perdendo. Aí vai a quantidade. Você vê o que a Ana falou. Isso é uma mente pensante. Perfeito. Porque ela faz essa ação e viu que isso daqui seria o melhor a ser feito. Pra mim. Eu sempre achei, quer dizer, eu falava assim, não tem ração um pouquinho, porque às vezes, por exemplo, eu adoro viajar para Tiradentes, em Minas. E Tiradentes tem muito cachorro de rua. É muito interessante. Eu tive lá na pandemia, só tava os bichinhos mesmo, entendeu? Aí eu fui no pet shop, comprei. Mas aí você abre, aí você não tem onde pôr. Não tem onde pôr. E não tem onde pôr. Aí você joga no carro, e você sabia que eu uso o próprio saquinho? Eu abro aqui, ó, ele faz assim, ó, e ele como se fosse um pratinho. É perfeito. Perfeito. Perfeito isso. E às vezes quando você abre uma ração, ela murcha, perde a qualidade. Isso, aqui tá sempre fresquinho. O que tem menos é 2 quilos. É verdade. É o que tem menos. Nossa, boa ideia. Vou propor isso daqui para Special Dog. Eu seria uma Special Dog. Eu seria uma compradora. Olha a ideia da Ana, hein? Para viagem, eu não suporto ver bichinho passar necessidade. Então, em viagem, eu levo potinho de água, aí eu paro em, por exemplo, Casa do Alemão. Vou lá, compro a água, boto o potinho, entendeu? Nossa, incrível. Adorei a sua ideia. Porque se todo mundo, veja bem, se todo mundo tiver 10 saquinhos na mala do seu carro e numa viagem você alimentar 10 cachorrinhos, pelo amor de Deus, a gente faz uma diferença. Faz a diferença. Não, você sabe... É o saquinho mata a fome para viajantes. Para viajantes. Ana, aí. Gostei. Tá vendo? Gostei para demais. Viajantes. Agora você vê, a Ana... É por isso que eu falo, você tem que ter... A Ana é a pessoa que fez o saquinho? Não, a doutora Ana. Tá, eu tô falando, a doutora Ana, ela... Não, por favor, me chame de Ana mesmo. Por favor. A Ana, ela só viu isso pelo amor que ela tem. Sim, porque eu sempre levo. Você tem que sentir isso. Né? Aí você consegue ver o que precisa ser feito. Um dia foi tão interessante, Miguel, que a gente tava indo para Tiradentes, aí a gente foi numa quinta-feira de tarde. Aí a gente tava subindo a Serra de Petrópolis, a gente parou na Casa do Alemão, que a gente adora lá, o pão com a linguiça de frango, né? Aí paramos, aí eu vi que tinham 3 cachorros e que ninguém tava dando a menor bola. Aí eu parei, aí eu falei, tinha uma coisa de vender coisa de cachorro. Aí eu fui lá, comprei o biscoitinho, comprei um pote de ração, um potinho para ração, um potinho e deixou ali água. Comprou água. Eu fui e botei. Aí o cara não quis que eu botasse muito perto de uma outra loja. Aí eu fui e trouxe para perto de onde eu tinha no estacionamento. E aí foi muito engraçado que aí eles vieram, eu fui, dei a coisinha, deixei ali. Eu falei, vou deixar aqui. E comprei mais água para deixar bem cheinho, que tava bem calor. Aí eu só sei que daqui a pouco eu entrei no carro. Aí quando a gente abaixou assim, eu só tô vendo uma senhora. Pss, pss. Aí eu falei, oi. Aí ela falou assim, você é Ana Beatriz, né? Eu falei, sou. Ela falou, olha, eu tava aqui com a minha mãe. Ela tava no carro com a mãe. Eu tava aqui com a minha mãe falando assim, só quero ver se ela vai dar comida mesmo, se tudo é papinho. Olha, as pessoas, elas... Aí eu falei assim, olha, não tem papinho. Aí ela falou, e você vai deixar ali as cambuquinhas? Eu falei, claro, eu comprei para eles, eu não comprei para mim. Eu não preciso disso para beber água. Ela falou, não, doutora, a gente estava observando aqui, olha, continua assim. Eu falei, é assim, não é que continue, mas, Ana, é falar, assim. É isso que eu tento levar para as pessoas que tenham mais anos por aí, sabia? Gente, todo mundo viaja, fácil, todo né? mundo viaja. Onde a gente encontra mais cachorro de rua? Por exemplo, na grande cidade você tem a periferia, praça, porta de hospital. Porta de hospital. Praça, agora você vai para essas cidades. Paraty também tem muito cachorro que fica andando com a gente o dia inteiro. Eu quando vou para essas cidades, é muito engraçado. Os cachorros eu saio, os cachorros já vêm. Então, assim, que custa? Eu costumo dizer, se você não tem dinheiro para comprar uma ração,
coloca um pote de água. Pega aqueles potes de sorvete que todo mundo tem guardado em casa, põe água e põe ali. Exatamente. Um dia desse eu vi na Paulista um cachorro bebendo água da fossa. É entendeu? duro, né? É duro. Aí, tipo assim, pô, o que custa pegar um potinho de água e pôr ali na porta da Não, loja? Miguel, eu sou aquela que compro água de coco. É. Eu compro, e quero água de coco ou água de coco. Aí eu vejo o cara onde para pegar, abrir o coco, botar não sei o quê, e eu viajo com aquelas águas de coco. Nossa, Eu que rezando top. pro cachorrinho aparecer, entendeu? Nossa, Porque aí eu já vou dirigindo, eu não gosto nem de ir dirigindo, porque eu vou ficando só olhando para ver se acho os cachorrinhos, entendeu? Eu acho que se todo mundo fizer, e aí a gente vai ver aí a fabricante da Special Dog, que venda isso, é a campanha de alimente um cachorro na sua viagem. E essa todo facilidade... mundo viaja final de semana. São Paulo, o pessoal vai para Campos do Jordão, vai para Bertioga. O que custa? Foi o que você falou. Abre aí e ali mesmo você alimenta. E eu vou te falar, e a empresa que fizer isso está estimulando todo mundo a fazer isso, ou fazer o bem para os cachorrinhos. Mas e você não estraga. Você compra aquela quantidade que é certinha para ele comer ali e pronto, acabou. Aquele que tem um cachorrinho em casa que prefere, às vezes, não ficar com aquele sacão. Não, e fácil de carregar na bolsa, em tudo quanto é lugar. Você põe na bolsa aqui, ó. Tá na rua, vê um cachorrinho, já abre e põe tchau. Muito fácil. Na bolsa, na mochila, no carro, na moto. Na moto, tudo, qualquer lugar. No bolso. Mulher não tem tanto bolso. Vocês têm mais. Mas isso é fantástico. Eu achei maravilhosa essa ideia. E o capacetezinho dela. Porque protege a visãozinha dela, né? Porque os meus, eu sei que o cachorrinho gosta de andar na janela do carro, mas pelo menos os meus... No início ela não tinha capacete. Então, no início ela não tinha capacete. Aí eu fiz um piruzinho, né? Que é aquele que só fica aqui na parte de cima da cabeça. Sim. Aí eu andava com ela assim, até que bateu um corpo estranho no olho dela. Isso, porque isso que eu ia falar, que a veterinária dos meus pais pra não botar pra fora do carro. Aí eu levei ela no veterinário, aí fiquei pingando colírio durante 10 dias. E ela ficou afastada do trabalho com atestado médico. Com atestado, apresentou pro patrão dela, que era eu, na época. Assim, claro, mas você educa bem ela, entendeu? Aí eu falei, tá bom, Rubi, você vai ficar 10 dias em casa. Já deve ter ficado morrendo de saudade. Nossa, terrível. Eu fiz até uma campanha nas redes sociais. Volta, Rubi. Eu ia no posto de gasolina, os frentistas. Cadê volta, a Rubi? Cadê ela? Eu ia na farmácia, o pessoal, volta, Rubi. E ela sempre tem que botar lubrificante no olhinho, né? Eu uso um colírio que se chama Cinerária Marítima, que é muito bom. É maravilhoso. Evita catarata para cachorro. É ótimo, eu uso todo dia. Cinerária Marítima. É isso mesmo. É maravilhoso. Então, aí eu falei, nossa, eu preciso resolver esse problema, não posso sair com ela assim. Aí eu eu coloquei óculos. Nela. Aí ela não aguentava o óculos. Não gostava, tirava o óculos. Irritava. Aí eu falei, nossa, o óculos não dá. Aí eu peguei e falei assim, vou fazer um capacete, né? Aí eu vi numa loja assim, um capacete artesanal, de enfeite. De enfeite. Eu falei, colega, deixa eu ver esse capacete aí. Falei, nossa, isso daqui dá na Rubi, tenho certeza. Aonde que vende isso aí? Tal. Fui lá e comprei um. Aí levei pra casa, cheguei lá em casa, fiquei olhando o capacete, catei o serrotinho. Pra adaptar. Pra adaptar. Aí eu tirei a frente do capacete, coloquei uma presilha. Aí não entrava na cabecinha dela por causa do forro. Aí eu levei no tapeceiro, aí mudou o forro. Aí a viseira era reta. Aí ficava o olhinho, o olhinho dela ficava meio que aparecendo embaixo. Aí eu levei na Casa da Viseiras, que é uma empresa especializada que faz viseira para motoboy. Aí fez uma viseira para ela e fez um corte assim. Aí coloquei na cabeça dela, pronto. Ficou resolvido. Inclusive tinha o símbolo do Corinthians aqui. Ela é corintiana. Ela é. Olha, mas preta e branca, direitinho. Ela é coerente. Não, aí o pessoal do Corinthians viu e falou, Miguel, vem aqui no Corinthians que a gente quer conhecer você e a Rubi. Aí eu fui lá, conheci o diretor, inclusive Augusto Melo, o Rubão. Aí fui lá e conheci o pessoal do Corinthians porque ela andava com o capacete com o símbolo do Corinthians. Eu acho que ela tem que ter uma camiseta do Corinthians. Olha vocês dois aí na rua.
Gente, mas ela é muito ela de bonitinha. capacete. Meu Deus do céu. Isso daqui foi na Praça Nelson Mandela e foi uma entrevista que eu fiz com a Clara Neri na Band. Que legal. E olha que coisa interessante, o capacete dela é igual ao do pai. Não, é igual. É igualzinho. Ela. Porque a gente tem patrocínio dessa marca, né? Contar como a gente chegou nesse Isso, capacete. vamos lá, no capacete é esse aí. Aí um dia eu tava lá em casa e recebi uma mensagem no Instagram, né? Falou, Miguel, eu queria conversar com você, a gente é da Pius Capacete, que é uma marca de capacete profissional para humanos, né? Isso. E uma das maiores fábricas do Brasil, Pius Capacete. Talvez do mundo até, né? Pra moto. Pra moto. Motoqueiro. Motoqueiro, em geral. Aí falou, Miguel, a gente tá mandando um carro que é no interior de São Paulo. A gente vai mandar um carro aí, trazer vocês aqui na fábrica, que a gente quer conhecer vocês e quer ser patrocinador de vocês de capacete. Esse capacete é da Pius, esse é da Pius. Esse modelo é o King. E é lindo, né? Esse modelo é o King, né? E fizeram um King pra ela também. Também. Que lindo. E todos os capacetes que a gente tem é um modelo da Pius mesmo. Igual. O teu... Eu tenho um igual a esse. Isso. Só que o meu é azul, dela é rosa. Claro. Então, aí a gente foi na fábrica, aí... Tiraram as medidas. Os engenheiros lá da fábrica fez 5 modelos para chegar nesse daqui. Mas nesse ficou daqui perfeito. Ficou perfeito. E aí agora ela tem um monte. E ela não estranha. Não estranha. Porque ela é bem anatômica pra ela. Nossa, perfeito. Esse é o encaixe perfeito, perfeito esse capacete. Não, olha a carinha dela. E esse capacete, ele é feito com os materiais de capacete de verdade. Sim. Porque antes eu recebia, eu recebia críticas, né? O material, olha isso. Viu, Ana? Eu recebia críticas nas redes sociais. As pessoas falavam... perturbando a criança. Esse capacete que você fez deve machucar e não sei o quê. Aquelas críticas. Então, dá vontade de falar, machuca também os motoqueiros, porque é o mesmo padrão. Mesmo. Não, é o artesanal que eu tinha feito. Sim. Aí, esse daqui, aí eu fiz uma postagem, né? Esse daqui é feito pelos engenheiros da Pius. Você vê que anatomicamente. Aí eu falei, agora eu quero ver quem vai falar mal. Mas aí você não acha que sempre tem quem vai falar? Sempre tem. Sempre, não adianta. Isso é uma coisa... Eu já percebi. Faça o que você fizer. É por isso que eu digo, quando a gente faz com o coração, a gente tem que seguir em frente, porque vai ter gente que vai reclamar disso, daquilo. Por exemplo, quando eu perguntei a questão do colírio, não foi como uma crítica, foi se não usa, vamos usar. E você vê que eu já uso. Todo mundo, e você já usava. Sim, não, eu já uso. Porque você, como motoqueiro, você sabe, o olho de vocês resseca. Durante o dia, vocês também têm que usar. Né? E eu já uso há 3 anos. As pessoas mandam mensagem criticando. Sim. Não é sugerindo. Não é sugerindo. Criticar é fácil. Criticando. Vamos arrumar uma ideia, Fala né? assim, vê se coloca um colírio no olho dela. Em vez de falar assim, você tá precisando de um colírio, eu posso te mandar um colírio. Aí fala assim, vê se coloca um colírio, porque o vento resseca, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, moço, eu já passo há 3 anos o colírio nela. Não, mas é isso que eu tô falando. É a forma como é dito. Uma coisa é a gente se preocupar. A preocupação é tanta, vamos lá se colocar. Você não acredita. Ele sabe o que os seguidores faziam quando via meu post? Olha isso, o delegado Bruno Lima, Luísa Mel, Felipe Beccari e Rafael Saraiva. Sabe como? Isso era denunciando. Sim. Aí eu não dormia. Eu falava, meu tenso, Deus do céu. Né? Vamos vir aqui, qualquer hora bate tirar. um protetor aqui querendo tirar a Rubi de mim. Você tá fazendo errado e não sei o que lá. Isso não é certo com o cachorrinho, não sei o que lá. Hoje eu sou amigo do delegado Bruno Lima, da Luísa Mel, do Felipe Beccari e do Rafael Saraiva. E trabalho na causa animal. Sim, mas é isso que eu tô falando. Sabe por quê? Porque eles viram essa forma que as pessoas têm de querer criticar, não tá nem vendo a realidade das coisas, eles não estão olhando a coisa do jeito certo. Não, e tem uma coisa, né? Eu digo que assim, engenheiro de obra pronta, né? É sempre aquele que chega para dizer, não, mas isso tinha que ser assim, então faz. Eu sempre faço. Faz o seguinte, faz do jeitinho que você quer, que você acha melhor. Né? Aí eu recebia várias críticas de haters, né? Falando que isso não podia, isso, aquilo e tal. E hoje, como eu te falei, eu sou amigo de todos eles. O pessoal fala, Miguel, fique tranquilo, faz seu trabalho. O trabalho que você faz olha como a cachorra é bem cuidada. Olha como ela com você,
Ela é uma cachorra feliz. Olha a tranquilidade. Ela... A Rubi come filé de frango todo dia. Uhum. Né, pai? É interessante isso, né? Assim, como é que pode alguém não gostar? Olha a tranquilidade, a gente fica calmo do lado dela, né? Ainda e a tem Rubi é muito calminha. Ela é muito docinha, né? Não, e eu comecei a ver depois, né, que eu comecei o pessoal criticando, aí eu falava, nossa, mas hoje em dia os pets eles estão tão integrados na nossa vida que as pessoas falam, você tá humanizando o cachorro. Aí eu falava, não. Eu fui petizado pela Rubi. Petização. Petização foi do ela humano. que me educou, foi ela que me ensinou, foi ela que abriu a minha mente. Eu falei, inclusive, eles já são humanizados. Geneticamente até. Porque você sabe que há muito tempo, o pessoal manipula, né? Aí eu falei assim, o pet, ele já foi feito para conviver com a humanidade. Eu falei, você não vai, deixa eu pegar um Lulu, você vai lá na savana, lá na floresta. Não, eles não estão lá, eles não são animais. Eles não estão mais lá. Eles não são animais, entendeu? Não, hoje no momento que o ser humano botou ele para dentro de casa, transformou a história dele. Aí eu fico pensando, as pessoas querem medir o que é humanização, que não é. Isso pode, isso não pode, isso pode... mas é sempre assim, né? O importante é que você faz do teu jeitinho, ela tá bem, tá fazendo teu trabalho. Miguel, e ela tá sempre com essa coleira linda. Olha só isso. Essa coleira é da marca própria dela, né? Da marca da Rubi. E ela tem um colarzinho que tem um QR esse Code. Colarzinho lindo. O colarzinho de pérolas. Não vamos mexer nela que ela tá dormindo. O colarzinho de pérolas tem uma... QR Code. Tem um QR Code, tem uma plaquinha. Uma plaquinha. Como é que é isso, Miguel? Ela se mexe. O QR Code, quando uma pessoa... Vamos supor que eu perdi a Rubi. Aí ela tá lá com o QR Code. Com a plaquinha. Com a plaquinha. A gente precisa que tenha um curioso, né? Tipo assim, pegar o celular e falar, o que é esse QR Code aqui? Na hora que ele escanear, aí vai chegar uma mensagem no meu celular. Automático. Na hora. Aonde foi escaneado. Chega uma mensagem, acabaram de escanear o PIN Pet da Rubi Fofa no endereço tal, rua tal. Abre no GPS, eu clico e me dá o caminho para chegar lá. Você já vai até aquele lugar onde... Eu fiz testes até com a assessora da Rubi. Eu falei, Celi, vamos ver se isso funciona mesmo. E funciona. Dá foto do local, tudo. Aí eu peguei e fui. Então você baixa o aplicativo. Como é que é o nome? PIN Pet. P-I-N Pet. PIN Pet. É um PIN. É um valor único, você paga uma vez só. Vai lá no Google Play, né? E baixa lá o aplicativo. Instala no celular, faz o cadastro, coloca foto, idade, nome, castrado, não castrado. Dono, telefone. Se tem Instagram, você coloca várias informações, e-mail, tudo. Quando você abre, inclusive as pessoas que escaneiam, elas clicam numa área lá e aparece todos os dados, telefone, endereço onde mora, tudo. A idade, o nome, tudo. E faz o cadastro e paga uma única vez. E sempre vai estar ali. Né? Isso é ótimo. Muito bom. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. E a Rubi, ela é chipada, né? Ela é chipada no pescoço, né? E castrada. E a Rubi tinha tumor, né? Tumor de quê? Tumor venéreo transmissível. Quando a gente pegou ela, resgatou ela das ruas. É um tumor que é adquirido no coito, né? É tumor venéreo transmissível. E foi feita a castração, tirou o tumor e ela fez 5 sessões de quimioterapia. Na época que vocês resgataram ela com 1 aninho? Com 1 ano. E o pelinho dela ficou muito ralo, eu achei que ela não ia sobreviver. E depois disso ela tá aí, firme e forte comigo há 10 anos. Ela tem uma missão nisso. É verdade. Ela veio para ajudar todos os irmãozinhos. Olha lá. E uma coisa, sabe uma coisa que eu acho incrível? Que quando a Rubi entrou na minha vida, um dia eu acordei e eu sonhei. Eu sonhei com tudo isso. Mas ela já estava com você? Ela já estava comigo. Aí um dia eu acordei e falei, eu sonhei o que eu e a Rubi ia fazer tudo. Eu falei, a gente vai ser conhecido no mundo inteiro. A gente vai ter marca. A gente vai ter um programa de televisão.
Mês que vem a gente inaugura um programa na TV a cabo. Eu e a Rubi sendo apresentador. Ai, que legal. A gente que vai bacana. Em que entrevistar canal? pessoas. Vem TV. Vem TV. É uma TV a cabo. E aí ofereceram a proposta pra gente para ser apresentador. Que essa TV, ela tem jornalismo, esporte, tem tudo. Entretenimento. Entretenimento. Aí eles falaram assim, nossa, a gente precisava criar um programa pet. Aí ele conheceu a minha história, que eu fui fazer uma reportagem lá, inclusive com a Mama Brusqueta. Brusqueta. E ele viu ali na hora, o dono da emissora, viu eu fazendo a entrevista. Aí quando eu saí da entrevista, ele me chamou e falou, Miguel, vem cá. Aí ele falou, tô querendo criar um programa pet, eu vi a sua história, fiquei muito comovida com ela. Você já pensou em ter seu programa? Aí eu falei, vou falar pra você que eu já pensei. Eu já pensei, não achei que ia ser agora. Aí ele falou, sério? Eu falei, eu já tenho tudo desenhado na minha cabeça. Mas, como era, né? O roteiro, tudo, né? Tudo. O que eu ia fazer. A proposta do programa. Que legal. Eu quero entrevistar pessoas envolvidas na causa animal, profissionais, e quero entrevistar dogs influencers. Com marcas pets. E também sair na rua com uma equipe que vai ter, ele já até me mostrou o material, que eu vou sair com um cameraman entrevistando em os eventos pets. E a gente passar isso no programa. E eu criei tudo na minha cabeça. E é como eu falo, eu não sei como. Feira de adoção. Promover, tudo. né? Incentivar. Sim, e entrevistar os políticos, protetoras, o lado profissional, veterinários, e as histórias com pet bonita, os dogs influencer. E as histórias tristes também, né? Tristes. Que a gente também tem que tem a que superação, mostrar, né? O cachorrinho resgatado e mostrar ele bonito, depois, até né? adotado com a família que adotou. Exatamente. Nossa, fazer o pós, que a gente sempre vê, mas como é que fica depois, né? Sim. Porque tem gente que adota e depois também E devolve. o programa vai ser inaugurado o mês que vem. Inclusive, já tem os entrevistados que eu já entrei em contato. Um é o Rafael Saraiva, que ele vai... o Rafael Saraiva, que eu trabalho com ele, tá lá no Rio Grande do Sul. E o outro é um dog muito influente, que é o Super Noop, que é um dogzinho. Eu sei quem é. O Super Noop virá aqui, já está também na nossa mira. A gente esteve com o Super... na Super entrega do prêmio. Super Noop. Que é aquele que tem... aquele andando. Que ganhou o IBEST. Nós tivemos no IBEST em janeiro. Com a tutora dele, a gente é muito amiga, a gente ela participa. tem outros cachorros também, né? Não Inclusive, estou numa ação junto com ela, que ela organizou com vários dogs influencers, que a gente está ajudando o Instituto Elpa, né? E a gente vai promover um encontro, a gente está decidindo onde vai ser, mas provavelmente vai ser lá no Parque Vila Lobos, e a gente vai se reunir para isso. E o primeiro... Que é um lugar lindo. O primeiro entrevistado será o Super Noop. Ele é ótimo. Ele foi a grande atração do Prêmio Best. Eu vou te dizer. Você estava lá, né? Tava. É mesmo? Foi a grande atração. Nossa, parou. Emocionou. Emocionou, né? Emocionou. Eu também vi. Foi incrível. Ele foi de Ele é super. esmoquinho mesmo. Eu conheci o Super Noop já tem muito tempo. Super Noop, isso mesmo. Desde quando eu comecei com a Rubi, logo do começo. A primeira vez que eu vi com ele, eu olhei assim, eu não acreditei. Eu falei, nossa senhora, que incrível. Coisa incrível. Inclusive, a tutora dele também é uma pessoa muito especial, né? E ela também tem uma mensagem, né? Que são os dogs deficientes, né? Exatamente. Ela tem uma grande mensagem por trás. E que às vezes são... Se a gente já tem os abandonados, esses são abandonados duas vezes. Ainda, né? Mais ainda. Sim. Eles são os maiores rejeitados. São. Você chega no abrigo ali, você nem olha para os cadeirantes. Exatamente. Esses aí ficam encostados. Para a pessoa adotar, tem que ter um amor, assim, imenso por isso. Incrível. E ela tem outros cachorros. Tem acho. mais dois. Um Golden, tem um Golden e um outro. Mas e eles se dão muito bem, né? Muito legal. Gente boa. Essa foto aqui, Miguel,
Essa daí foi a primeira empresa que olhou pra Rubizinho e falou, eu quero esses dois. Que é a James Delivery. James Delivery. Uhum. Aí Essa foi a primeira. Foi a primeira, fizeram a bag e a gente saía na rua e era conhecido como entregador da James. Gente, que Esse bonito. foi mais... Não, a cara esse de era compenetrada. Esse era o capacete Esse foi aquele que inicial. você fez. Tipo, Foi o artesanal. Até ela Não, tirar a licença. esse foi o que eu comprei que não tinha viseira, que bateu no olho O dela. olhinho Do que dela. entrou, o Depois, se der primeiro. pra procurar o do Corinthians, você põe aí pra gente ver que aquele é o artesanal que eu fiz. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Mas não tinha nada que Olha a carinha protegesse. Não, e ela Não, tem uma ela carinha para, de séria. modelo. No Não. trabalho. É. Ela Tô ali fica ali, trabalhando. estou Não, trabalhando. e a Rubi, eu acho incrível que eu não ensinei nada pra ela, nada. Eu falo senta, ela senta, eu sobe, ela sobe, deita, ela deita. E o pessoal, já tem gente que às vezes quando tá do meu lado, fala, você é adestrador? Eu falo, não. Não. Ah, mas como que você fala, ela faz? Eu falo, não sei, eu Não, falo. é muito amor, estranho, é é. inacreditável essa coisa. Ela te escolheu, né? Aí eu falo, eu simplesmente falo com ela como eu tô falando com uma pessoa e Aham. ela me entende, não sei como. Ela te escolheu, né? Literalmente, assim. Uma vez- Ela Ah. escolheu você, né? Uhum. É incrível. Nem eu. Olha. Olha só isso. E- Aí e, ela já gente, tinha cheia de capacete. já tinha capacete, É. Aí ela já tinha Já é capacete. um outro capacete. Aí Essa já é não o é Pius. aquele. Aí já é o Não, Pius. a Rubi tem mais capacete do que eu e tem É. mais bag do que eu. Mais ainda? do que eu. Aham. Fazem bag pra ela. Fazem sempre. pra ela assim direto, pra mim nunca fazem. Aham. É muito. E essa moto era minha, tá? Porque ela tem uma moto, ela ganhou. Ela ela ganhou tem uma uma moto motinho? Ela tem uma dela. moto, é. Essa moto aqui é uma da Yamaha 250, mas se você ver uma azul aí que tem um vídeo que viralizou, né? Que Aham. deu, Eu lembro. Aham. Eu deu lembro. 7 milhões, quase 8 milhões de visualizações. Aí já tô com a moto dela. Que ela, Que tem ela uma, ganhou. ela tem uma moto. Ela te empresta. Ela me empresta. E eu só quero andar com a dela. Porque Sim, a minha é 2008, a dela é 2023. Ó, novinha. A minha ó. tá com a bateria descarregada lá em casa. Aham. Muito legal. Tem mais foto aí, Bru? É, ela tá Ela sonhando. tá sonhando. Tá sonhando. Tá dormindo mesmo. Olha. Ela tá dormindo e tá sonhando. É. Ah, isso daí foi num posto de gasolina. Uma mulher fez um vídeo, né? Ah, Carinho. esse capacete é artesanal. Esse é o aí artesanal? Esse eu fazia, era eu que fazia. Olha, Nossa, mas é que bem- lindo. E tinha vários, esse ainda não o era pai, que é. o pai super dedicado. Olha a ela. mochilinha. A mochilinha Olha. dela. E ó como é que eu ando, ó. Quer ver? Vai passar. Aí eu tô explicando, aí foi na Aí pandemia. foi na pandemia pandemia. mesmo, exatamente. Você tá de máscara, né? Aí eu tô explicando, né? E ela lá, Eu séria. coloquei uma capa de couro no tanque No pra ela não tanque. escorregar. Isso. Ah, É. tá. E ela aí fica perfeito. Aí ela não desliza, né? Fica Aham. bem segura ali. Olha, segura. Olha, toda. É, toda. Ó como é que eu ando, ó. Ah, ali, os saco de saquinhos, ração. os saquinhos de ração, perfeito. E isso daí, tipo, quando eu tô com esse sacão, é que eu já sei que tem um morador de rua que tá em determinado local, aí eu ponho dentro da minha bag e vou levar. Mas o normal mesmo é eu carrego unidades. Não, esse é perfeito. É. Esse é perfeito. Dentro da caixinha dela. Esse é perfeito. Temos mais alguma figura aí, Bru? Vou pegar aqui o perfil dele. Mostra o vídeo que tem a moto azul pra mim falar que a moto é dela. Temos aí? Inclusive eu tenho patrocínio da Bajaj, né? Que é a marca da moto dela. Como é o nome? Ó, Bajaj. Bajaj. É uma moto? É uma marca indiana que tá no Ó. Brasil faz um ano. Bajaj. E quando eles chegaram aqui, já me acionaram. Uhum. E eu vim pro Rio de Janeiro e a única revendedora aqui do Rio que vende a Bajaj é a Autocraft. Sim, Olha. Autocraft, aqui aqui perto. do lado. Aqui Aqui pertinho. pertinho. Aí eu liguei e falei, tô indo pro Rio de carro, eu queria uma moto. Eles falaram, Miguel, vem aqui na loja e pega uma. Aí eu andei aqui no Rio, no Natal, Aham. ano novo, com a moto da Autocraft. Ó, essa moto é dela, ó. Gente, Ah, Bajaju. Bajaj. Bajaj. É Bajaj. Bajaj. sua moto é linda, hein? É linda. Eu falei, eu Nossa. quero andar com a sua. Esse capacete é o modelo desse daqui, né? Que eu Uhum. uso. É. Esse capacete Sim. que eu tô azul. Que lindo, que lindo. Esse vídeo deu quase 8 milhões de visualização. Você atribui o quê O quê? a Rubi na tua vida? Ah, Não é explicável. eu vou falar uma coisa. Tá gravando? Ele vai gravar?
Não, tá gravando, mas pode editar, não tem nenhum problema. Então, é assim, ó, eu sempre fui um cara sem fé, né? Sem muita fé. E comecei até a duvidar de certas coisas em relação à religião, Deus e etc. Um dia eu me encontrei sozinho e falei, Deus, me mostra alguma coisa para eu poder acreditar, né? E eu me vi sozinho pensando isso. Aí veio a Rubi. Aí veio a Rubi na minha vida. No começo eu não entendi. Eu achava... A Rubi veio... Olha isso. Escondendo o rostinho. E a Rubi veio e eu não percebi. Que era o que tava, que você tinha pedido. Que eu tinha pedido. Mas hoje eu olho e falo... Tava ali o tempo todo. Hoje eu olho e falo, isso só pode ser coisa de Deus, não é possível. Não, com certeza. Não tem como, não tem explicação. Porque é uma ligação que não justifica nessa vida, né? Como eu falei que eu sonhei, né? Eu sonhei que eu vi o filme da nossa vida num sonho. Como eu falei que ia ser apresentador de televisão, que eu ia ser... A marca. Eu nunca pensei em dinheiro. Meu motivo nunca foi ganhar dinheiro. Nem ganho, né? Nem tô ganhando. A minha vida financeira não mudou, mas minha vida espiritual... Mudou. Meu Deus do céu. Você se tornou uma pessoa evoluída. Hoje eu me sinto um milionário. Hoje eu me sinto um milionário, assim, em termos de vida, de consciência. E... Muito... Dá vontade de ficar com ela no colo. Dá vontade, mas ela tá super bem ali. Ela tá bem tranquila. Tá de boa, tá de boa mesmo. Porque não dá pra justificar nessa vida. Assim. Aí um dia eu recebi, um negócio é tão incrível, Ana, que um dia eu recebi uma mensagem no direct, né? Eu olhei. Saúde, bebê. Saúde. Eu olhei assim e falei, aí tava lá. Oi, Miguel, tudo bem? Meu nome é tal. Eu queria fazer uma reportagem com você. Tá aqui meu telefone. Anota meu telefone. Aí eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp. Aí ele falou assim, Miguel, eu queria fazer uma reportagem com você, só que eu não tô no Brasil. Eu vou... Espera só um pouquinho, pai, eu já vou. A gente tá fazendo uma entrevista. Só um pouquinho. Ela presta atenção. Aí eu peguei e falei assim, calma, bebê, eu tô fazendo uma entrevista, pai. Só aguarda um pouquinho. Fica aí, deixa. Aí a reportagem de fora. É que a Rubi tá tirando minha... esse capacete era o do Corinthians que eu falei. Esse é o do Corinthians. Jaqueta de couro. Jaqueta de couro. Todo motoqueiro tem que ter uma jaqueta de couro. E aí, Ana, aí o rapaz falou assim, só que eu não tô no Brasil e vou... O mês que vem, daqui 15 dias, eu vou estar no Brasil. Eu falei, tá bom. Calma, bebê. Você tá atrapalhando, pai. Linda. Aí, calma, tá bom, o pai tá aqui. Eu fico ela aqui, que carinho. Eu fico aqui coçando você. Aí aí o rapaz falou assim, eu tô na Ucrânia. Na Ucrânia? Eu tô cobrindo a guerra. Aí eu falei, rapaz, esse cara o que ele forte. faz, ele é bom. Ele tava lá na Ucrânia. Aí ele veio pra São Paulo, me ligou, falou, Miguel, tô em São Paulo, vamos marcar aquela reportagem? Eu falei, vamos. E tudo que vem da Rubi, através da Rubi, eu nem questiono, porque tudo que vem dela é tão bom. Entendi. É tão bom. É pra ser, né? É pra ser algo bom. Quando eu vejo que vem da nossa história, do Instagram, dessas coisas, eu não fico, quem é você, né? Eu olho e falo... Vamos ver. Aí quando ele chegou lá em casa, trata. quando ele chegou lá em casa, eu falei, ele se apresentou, chegou lá com o amigo dele, com um carro bacana, com drone, com um monte de coisa. Eu falei, rapaz, você vai fazer um documentário. Aí ele falou assim, não, Miguel, sabe o que é que eu trabalho pra Reuters? E eu falei, o que é Reuters? Ele falou, você não sabe o que é Reuters? Eu falei, não, peraí que eu vou pesquisar no Google. Aí tava lá, a maior agência de notícia do mundo. Do mundo, a Reuters, isso mesmo. Aí eu falei, nossa. Aí fez a reportagem comigo com a Rubi, filmou com drone, muito bacana a reportagem. E a reportagem passou em 52 países. Nossa. Aí ele começou a me mandar uma reportagem em Japão, em alemão, em francês, italiano. E o pessoal mandando direct falando, eu tô vendo uma reportagem sua aqui na Itália. Aqui legal, em Portugal. Né? Esse é o poder das redes, né? Das redes, isso é um poder... Olha lá, ó. Os dois dele. Ela é o tempo inteiro grudada comigo.
Ele dorme, ela dorme. Isso daí eu tava fazendo a revisão na moto dela e tava demorando. Aí eu deitei no sofá. No sofá da sala de espera. E comecei a cochilar. Aí veio uma menina e começou a me filmar. Bonitinho. Vamos lá para as perguntas? Porque a Rubi, daqui a pouco ela quer saber. Vamos lá. A gente tem uma comunidade que é o ser humano sustentável. São pessoas que gostam de comportamento, gostam de bichinhos. E aí a gente, sempre que vai trazer um entrevistado, a gente avisa as pessoas nas redes. Como podem achar. Bota lá, @RubiFofa. A gente fala assim, vocês vão lá para poder pesquisar, para mandar as perguntas, mas não comecem a seguir para não dar bandeira. Depois que o episódio foi ao ar, aí vocês começam a seguir. Aí vamos lá, ver as perguntas. Doutora Bia Alex, essa pergunta da nossa comunidade é para vocês, é para nós. Qual a importância de ter um animal de estimação para nossa saúde mental? Nossa. Olha, eu sou suspeita para falar, porque existem países que a gente fala de pet terapia, né? Sim. Que para as pessoas que sofrem de ansiedade, para as pessoas que sofrem de depressão. Então, assim, hoje já é um fato que o contato com os animais de corpo e alma, claro, não é para botar ali um enfeite, é para cuidar, aumenta até a vida das pessoas que têm os pets. Sim. E eu digo até uma coisa... recuperação de doença. Recuperação de doença, não adoecimento e autocuidado também. O controle da ansiedade, o controle da depressão, né? Inclusive, isso já vai fazer 20 anos, uma colega, a defesa dela né, de tese foi o tratamento com cachorros para ansiedade e depressão de crianças e adolescentes. Não precisa nada, tem o cão que a gente chama do cão terapeuta, né? Terapeuta, de suporte emocional, que também é uma prova disso. A Rubi é suporte também, emocional, né? Eu registrei ela, tive que passar com um psiquiatra, tive que fazer toda a documentação, passar em veterinário. E hoje ela é registrada cão de suporte emocional. Com certeza. Aí, por lei, ela pode entrar em todos os ambientes. Todos os ambientes. O único ambiente que ela não pode entrar é no ambiente cirúrgico esterilizado. Exatamente. Isso. Agora, todo o resto pode. Pode mesmo. E realmente, assim, né? Eu e Ana somos suspeitas. Eu acho que a gente trabalha com comportamento. Eu acho que quem não vive um amor com pet... Não viveu um amor que não dá para dizer o que é. Eu reconheço uma pessoa se eu vejo essa pessoa, a dedicação e o amor, assim. É impressionante. Porque é transformador. Eu aprendi muito sobre a humanidade, os humanos com a Rubi. Com certeza. Porque, assim, quando eu olho uma pessoa, às vezes quando eu tô na rua com a Rubi, que eu tô andando na calçada, ou que eu vou fazer uma entrega, ou quando eu paro num posto de gasolina... quando eu olho uma pessoa que faz assim, olha para a Rubi e abre um sorriso, eu falo, essa pessoa tá bem mentalmente. Essa pessoa tá bem, a vida dela tá legal. Por mais problema que ela tenha, mas isso não tá abalando, não tá afetando, não tá... E às vezes eu vejo gente, que nem quando eu paro com a Rubi de moto, tipo que nem eu parei num posto de gasolina, e a pessoa passou, olhou e parece que não tá vendo nada... Aí eu falo, como é que pode uma pessoa ver um cachorro em cima de uma moto, de bag, de capacete, não abrir um sorriso? Ai, bonitinho, tipo, é indiferente? Né? Na minha vida, para entrar na minha vida, tem que aceitar os meus cachorrinhos minha mãe. Com certeza. Eles são os donos das nossas casas. A Ana tem ela se mudou há pouco tempo, saiu da onde ela morava. Mas ela fez questão. Aonde a gente procurava, ela queria ver não por ela, mas por eles. Ah, sim. Né? E as meninas têm todo um aparato, todo um olhar. E a gente conhece uma pessoa de coração bom. Sim. Nós temos erros, mas eles nos ensinam muito. Eu já vendi apartamento de frente para a praia e fui embora, porque implicaram com uma cachorra minha. Eu vou te falar que... A cachorra já morreu, mas não tem o menor problema. Eu vou te falar que aqui no Rio... onde as pessoas não têm isso. Tem essa coisa de não querer bem. Não consigo. Eu já me levantei de restaurante, já fiz... Não me custa nada. Aceitou a Rubi, e na minha casa tem que entrar quem aceita. Se olhar meu cachorro, por favor, então sai. Inclusive, eu entrei em contato com a equipe que eu trabalho, né?
dos políticos e falei, dá uma verificada nisso, se não tiver alguma lei, vamos criar uma lei obrigando os condomínios a ter um espaço pet. Com certeza. Como é que eu vou sair 1h da manhã na rua? Com certeza. Já teve vezes da Rubi estar com Diarreia. E acordar de madrugada 5 vezes, eu fico 1h da manhã, 2h, 3h, 4h, 5h, eu descendo pra ela fazer as coisas. Porque ela é toda educada. Porque a Rubi, ela não faz no quarto, que ela dorme comigo, né? Na minha cama. Aí, o que ela me chama pra descer. Se uma situação dessa naquele prédio, eu ia ter que sair 1h, 2h, 3h, 4h, 5h da manhã. Tá bom, bebê. O dengo. Tá bom. Vamos pra próxima pergunta. Bora. Miguel, essa é direto pra você. Quais foram os momentos mais memoráveis que vocês viveram juntos durante as entregas? Poderia partilhar conosco alguma dessas histórias? Então, eu gostaria até de escrever um livro, né? Porque é tanta coisa que eu e a Rubizinha vivemos juntos, assim, tanta coisa que eu acho que deveria ser mostrado e passado, né? E de momentos incríveis, engraçados, emocionantes, polêmicos. E de entrega, tem um que chama muito a minha atenção, que eu fui fazer uma entrega uma vez, num sábado, num condomínio fechado, inclusive de umas casonas, assim, né? Esse condomínio fechado. E eu entrei no condomínio com a Rubizinha, era feijoada, tava com a bag carregada de feijoada, porque era para bastante gente. Né? Aí na hora que eu cheguei na casa, toquei a campainha, buzinei, né? Aí saiu o rapaz, aí ele olhou e voltou. Eu falei, ué, por que ele voltou? Aí daqui a pouco vem ele, a esposa, os filhos, o sogro, a sogra, o casal amigo, a empregada, saiu todo mundo para tirar foto da Rubizinha para ver. Aí ele falou, Miguel, me ajuda, tava um peso a bag, ele falou, Miguel, me ajuda a colocar dentro da cozinha lá as comidas. Aí eu falei, não, vamos lá que eu ponho. Aí eu entrei dentro da casa dele e fiquei descarregando. E lógico que... Aí ele falou, você já comeu? Rubi eu falei foi assim... junto. Não, ainda não. E ele perguntando, como é que é isso da Rubi? Como é que é a história Aí ele falou, você já comeu? Eu falei, não. Ele falou assim, come aqui com a gente, senta aí. Aí eu desliguei o aplicativo, sentei com a Rubi lá na mesa, fiquei conversando com a família dele e lá no final de semana passou a tarde com eles lá na feijoada com o Rubi. Né? E fiquei lá conversando com eles e almoçando. Porque a Rubi é muito educada. Educadíssima. Já veio pronta. Eu acho que você é humana. Você é humana, disfarçada de cachorrinha. Próxima, Bru. Miguel, quais são os principais aprendizados que você teve ao longo da vida dessa jornada com Rubizinha? Já falou alguns, né? Mas o que eu posso dizer aí é, tenha um pet na sua vida. De preferência resgatar. Se você passar por essa vida e não ter um pet, você não viveu essa vida da maneira correta e completa. Faltou alguma coisa. Exatamente. Perfeito. Próximo, Bru. Além das entregas, vocês têm outros projetos ou iniciativas para ajudar animais de rua? Você já falou, vários, né? Vários projetos que ele tem feito. Muitos já viraram lei mesmo. Lei. Já tem, acho que viraram lei. Mas eu ainda insisto no saquinho. Esse daqui vai... E eu vou batizar Ana. Projeto Ana. Doutora Ana. Na estrada, cuidando dos doguinhos de rua. Rubi e Ana na estrada. Rubi e Ana na estrada. Né? Pra gente poder ajudar os bichinhos que estão pela estrada aí passando fome. Pode passar? Miguel, você recebeu alguma crítica pela forma como transporta Rubi em sua moto? Se sim, como você aborda essas questões de segurança e bem-estar ao transportar Rubi? E quais medidas adicionais você adotou para garantir a segurança dela durante suas atividades? Você contou pra gente, né? Dando segurança para ela. Eu só vou falar de um fator, que é o fator aquele que eu ando, que a gente não comentou, que eu ando com ela solta e não presa. No começo, todo mundo, até eu mesmo, né? No começo, todo mundo falava... que tinha que botar uma coleirinha. O pessoal falava, Miguel, prende ela, a peitoral dela em você e tal. E eu ficava pensando, pô, é mesmo, acho que eu vou fazer isso, acho que é mais seguro e tal. Até um dia que eu levei um tombo de moto com a Rubi. Se ela estivesse presa ao meu corpo, se ela estivesse presa ao... Ela ia ter... não, eu teria caído em cima dela e teria machucado ela com o peso do meu corpo. É verdade. E o animal, ele tem um instinto e uma agilidade diferente dos humanos. Totalmente. Sim. Eu caí e saí rolando no chão. Ela caiu em pé.
como um gato. Normal. Aí, normal. Aí tinha até 2 meninas atravessando a rua, tava na calçada, passando, e viram eu cair com a Rubi. Aí eu levantei a moto, as meninas veio, ai moço, tadinha. E eu levantei a moto. Quando eu levantei a moto, a Rubi pulou em cima do banco. De novo. De novo. Vamos lá e vamos continuar. Aí eu falei, calma, Rubi, deixa eu ver se eu me machuquei. Papai precisa Ela ver. tava pronta pra tudo. Eu levantei a moto, ela pulou. Aí as meninas, ai, danada. Elas achando que estavam defendendo, né? Perfeito. Não, e hoje você foi fazendo aquilo, foi diminuindo também. Por conta sim, aí da eu fui idade no dela, começo né? a gente fazia muitas entregas, coisa de 20 entregas. Hoje eu faço umas 5, umas 4. E porque até não precisa muito mais Graças financeiramente. a Deus. Eu revesti o tanque da moto com uma capa de couro, porque eu percebi que às vezes ela dava uma escorregadinha, aí isso também ajudou bastante. Né? A viseira, né? Então a gente vai se adaptando Não, e a para redução de segurança. horas, né? Redução. Mas é impressionante, ela isso só pode ter sido motoqueira na outra encarnação. Não é possível verdade. isso, né? Não, Eu se Chico também Xavier acho. fosse Eu também vivo, a gente ia perguntar pra ele. Próximo. Quais são os planos futuros para expandir ou aprimorar seus esforços em prol dos animais? E tem muito. Tem o livro. Tem o livro com as histórias. O livro. Agora vem esse projeto do programa de TV. Que aí eu vou levar cada vez mais longe e me aprimorar naquilo que eu vou falar e mostrar, né? Então, tem muita coisa pela frente para acontecer. Ainda. Mais projetos que virão. Muitos. E a Rubi não para, eu não sei o que acontece. Até eu deito na cama e falo, meu Deus, eu tenho que administrar tudo isso, o que está acontecendo? Mas a gente vai, a gente aprende. Com certeza. Tipo assim... Eu até tava falando com a assessora da Rubi, eu falei, Celi, eu como apresentador, meu Deus do céu. Eu falei assim, mas hoje eu não tenho medo de nada. Com ela você faz tudo. Não, a Rubi ela vai me destravando coisas no meu cérebro, que é impressionante. Parece que eu tô subindo de estágio, sabe? Sabe um jogo, um videogame? Entendi, perfeito. Você vai subindo de estágio. Ao invés de você tá ganhando idade, tá perdendo função, você tá ganhando função. Né? Se você olhar no perfil da Rubi, só para você ter uma ideia, que eu olhei depois que eu escrevi, eu falei, meu Deus do céu, isso é verdade, isso é real. Tá aqui, ó. Entregadora de delivery, ativista da causa animal, secretária parlamentar, apresentadora de TV, empresária da marca Rubi Fofa, digital pet influencer. Olha isso. E tá crescendo, Cada vez mais o currículo dela. Aí eu olho e falo, meu Deus, a gente é tudo isso mesmo? E eu administro tudo isso. E é mais alguma coisa. Ela deu sentido e propósito à sua vida. E isso, a gente tendo sentido e propósito, a gente vive. Nossa, é mesmo. Não tendo, meu querido. Pode ter tudo. E era assim, eu era vazio. Exatamente. Eu era vazio, juro. Eu lembro como é que era a minha vida, que eu até procuro esquecer, porque hoje minha vida é tão intensa que eu nem me lembro mais quem eu era. E não tem muita coisa para se lembrar. E eu olho e falo, eu era vazio. Você diria pra Rubi, eu nasci quando eu te conheci? Com certeza. Bom nome para o livro, hein? Eu nasci quando te conheci. Opa, e você sabe que vindo uma dica de você, eu não vou nem mudar. Gravou vai que eu faço o prefácio desse livro. Próximo. Miguel, se você pudesse falar para o mundo inteiro ouvir, qual dica você daria para que a sociedade respeite e ame mais os animais? É muito simples. Ajudar. Ajudar e deixar esse sentimento... Até um motoboy pode ajudar. Qualquer Todos. pessoa pode ajudar. Qualquer um. É muito simples. Basta querer. Só isso. Deixar ajudar a eles e eles nos ajudam muito mais ainda. Porque a resposta deles é só muito você É só você olhar e falar, eu vou ajudar, simples. Não tem segredo. Eu vou ajudar e eu ajudo e pronto. O resto é consequência. O resto Com certeza. Próxima, Bru. Nós chegamos agora, explica aí. No momento, Pipim. Pipim é o nosso mascote. Ele é um cérebrozinho que gosta de ouvir bons conteúdos. Ele é filho da Ana. E ele tá aqui prestando atenção em tudo que você tá falando com a Rubizinha.
e ele preparou algumas palavras que a Ana vai falar para você e você, o que vier na sua cabeça, você fala responde em relação Tá. a essa palavra. É um ping-pong mesmo. É com uma palavra, assim, Isso. aquela o coisa... que você aquela quiser, coisinha rápida. É. Mas assim, se não vier nada, passa. Você pode Tá, passar. não tem que ele problema, é que muito meu tranquilo, filho... é igual a Rubi. Meu filho é muito educado. Ele E é não bonitinho briga. É ele. bonitinho, Ele é muito E ele né? gosta de bonitinho. boné, que nem eu. Ele gosta de gosta boné, de- óculos escuros. Ele tá reclamando que quer o visual do outono e inverno. Ele é moderno. Ele é moderninho. Mas não deixa ver televisão. Só ouve coisa boa ali. Que não quiser, passa, não tem o menor problema. Ele é um símbolo de alguma coisa ou não? Ele é é um um cérebro, cérebrozinho. né? Ele é um cérebro? Ele é É, um é um cérebro. cérebro. Com essas Caramba. perninhas cotó, porque ele pensa muito. Então, E muito feliz e sempre. muito feliz. Ele é um cérebro Gostei. carioca, de Aham. bonezinho, óculos É. escuro. Então vamos lá, meu Bora. querido. 1, amor. Necessário. 2, propósito de vida. Meta, né? É alcançar. É ir. Ir. Isso. Um sonho. Eu posso tudo. 4, uma saudade. Vou ter. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Qualquer superpoder. Qualquer? Qualquer um. Mudaria a mentalidade do mundo. Perfeito. Perfeito. Por quê? Porque se faz necessário. Perfeito. Um hobby. Passear com o cachorro. 7. Se você pudesse entrar numa cápsula do tempo, você escolheria para o passado ou para o futuro? Pro passado. Por quê? Porque eu queria ter conhecido. Desculpa. Não, pode falar. Eu queria ter conhecido esse amor antes. Desde sempre, Desde né? sempre. Você queria ter nascido muito antes. Eu queria voltar no passado e falar pra minha mãe, não faz isso Uhum, com a minha vizinha, não faz isso com ela. Vamos adotar um cachorro. uhum. E você vai ver o quanto nossa vida vai mudar. Mas tudo tem hora, É. né? E cada um tem sua hora, né? Mas se eu pudesse voltar no Não, passado, sim, eu sim. queria ter um cachorro. Desde sempre. Desde sempre. Eu não consigo escrever sem cachorro. É. Não consigo. Sério? Sério. Quando você tá A escrevendo, última tem que estar que... do lado? Não, do lado. A última que morreu, eu fiquei 2 anos Sério? sem escrever. Deita aqui, pai, deita. Eu Quer disse, ir na não cama? vou mais ter. Ela gostou da É, cama, gostou hein? mesmo. Gostou? Vai levar Ó. de presente pra Opa. você, tá, Rubi? Essa mesmo, caminha Ana? é Você sua. só escreve se tiver o cachorro do lado? Só escrevo se tiver cachorro. Nossa, que lindo isso aí. Só. É uma inspiração, Não né? existe outra possibilidade. Tem uma conexão ali, né? Tem um Não, algo a sei. mais, sabia? Aquilo que faz É. você se sentir mais inteligente, sei lá, É, o meu conecta. Faz um... Conecta. Você sabe que eu acho que... Eu fiz umas entrevistas esses dias que eu falei que toda vez que eu olho um cachorro, eu olho pra ele e falo, você tá trabalhando, né? Ele passeando ali com a Aham. pessoa no colo, eu não vejo mais assim. Como se estivesse ali por nada. Uhum. Eu olho e falo, tá trabalhando, tá no propósito, hein? Chico Xavier dizia Hã? isso, né? Que eles são anjos, É. assim, que vieram sempre dar alguma Aham. coisa pra gente. Uma virtude e um defeito. Defeito? Cabeça dura. Cabeça dura. E uma qualidade, uma virtude. Uma qualidade. Não desistir nunca. Perfeito. Complete a frase. Ter um animal de estimação é Transformação. transformação. E 10, felicidade. Felicidade? Sempre estar ao lado de um doguinho. Olha, eu costumo dizer, Miguel, que eu tenho certeza que o dia que eu me for, eu vou saber que cheguei no céu, porque vai vir todos os meus ex-cachorros que já se foram. Sério? Eu vou reconhecer um por um, pelo olhar, Aham, pelo jeito, pelo qualquer comunicação que esteja. aham. E eu vou saber que cheguei ao paraíso se vierem muitos outros, não só os meus, mas vier muito, Ah, sim. uma matilha Eles estão lá imensa. acompanhados. Com certeza. Eles estão lá Serei todos acompanhados. recebida por eles. Com certeza. E eu vou te falar, Ana, até você como sendo psiquiatra, né? Eu tô
Eu tô morrendo de medo. Não pensa nisso. A Rubi é meu primeiro cachorro. Eu sei, mas posso te dizer, E gente, ela- você não saberá viver sem. E ela mudou minha vida de uma forma, assim, porque eu vejo as pessoas falar, eu tenho cachorro, eu gosto do meu cachorro. A minha irmã, depois que casou e saiu de casa, ela foi morar com o marido dela, ela teve um cachorro, né? E quando ela perdeu o cachorro, ela falava que ia trabalhar e ela saía na rua e tudo bem, ela esquecia com as atividades, com o trabalho dela. Quando ela chegava em casa, ela sentia a falta dele, via o cantinho, o brinquedo, o cantinho dele e ela ficava mal. E eu falei, o que eu vou ter que fazer? Cavar um buraco? Não, posso dizer, assim que a gente perde um cachorro, é devastador. É como se você tivesse perdido um filho, sei lá, um pai, uma mãe. É devastador. Mas alguma coisa acontece que com o tempo chega outro, você nunca esquece o outro. Mas o outro vem trazendo alguma coisa, vem te preenchendo com outros caminhos que você não entende e quando você menos espera, você está no chão apaixonado, agradecendo a Deus que bom. pelo outro anjo que ele mandou para você. Não, isso que Estou te falando de coração, de cachorreira, de que não vive sem cachorro. E isso que você me falou me dá um alívio no coração, sabe? É Porque difícil a gente achar que não vai passar, mas A gente diz que ele não vai tem o gostar. objeto, ele tem tem objetivo. objetivo e tem a função dele que não vai mudar, o outro não vai mudar. Entretanto, essa força que a gente acha que a gente não tem e que nunca mais vai ter é muito bem preenchida. É porque, como é a primeira vez esse amor e da forma que a Rubi entrou na minha vida, como eu falei que eu vou ter que cavar um buraco, porque hoje eu saio na rua... Você vai seguir Posso a missão dizer, que ela colocou na sua vida. A tua história, um outro cachorro vai lhe escolher novamente. É só estar atento. É assim, eu Olhos do mesmo jeito, de ver. Do mesmo jeito que a Rubi que me de adotou, Exatamente. só que hoje eu tô esperto. Você hoje vai ter olhos para ver. Porque a Rubi teve que fazer muito, né? Tipo, tô aqui, fugir, quase que tadinha, se arrebenta toda passando pela cozinha. Então, assim, ela teve que pegar a bandeira. Desta vez vai ser muito mais. Você vai estar atento ao próximo anjo que virá. Tipo assim, ela já descongelou, né, meu coração. Exatamente. Né? Então, assim. Vai ser muito fácil, né? Eu olhar e identificar. Olha, o primeiro mês você jura que você não quer. O segundo você jura que não quer. Quando vai entrando o terceiro mês, você tem certeza que você não viverá sem um outro cachorro. É porque, é como eu falo, a Rubi, ela deixou uma marca muito grande na minha vida. Porque hoje, onde eu vou, eu paro no farol, às vezes, sem a Rubi. Aí para um motoqueiro do lado e fala, cadê a Rubi? Cadê a Rubi? Mas todos serão especiais. Todos serão especiais. Eu andando em Botafogo, na praça, vem gente, bate nas minhas costas e fala, oi, cadê a Rubi? Exatamente. No Brasil inteiro, todo lugar que eu já fui ou que eu vou... Mas será assim. Você ainda tem muito tempo. Mas obrigado, viu, Meu Ana? querido, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer imenso. Fechar aqui a corrente. Obrigado demais. Ana, muito grato obrigado. demais. E eu vou falar para você que eu saio daqui com um atestado de capacidade. Porque ser convidada por você... Meu amor, a honra é minha, mas você tem a certeza que a honra é minha. Ser convidada por você, que é uma pessoa que tem uma carreira, né, e um currículo impecável, e eu estar aqui hoje de uma forma, uma pessoa que vem de um simples, né, de uma vida simples e estar aqui hoje com você, eu saio daqui com um diploma. Pois olha, de capacidade. Você tem aqui uma amiga para qualquer coisa que você precise. Eu saio daqui, assim, você destravou outro nível. Eu saio daqui outra pessoa. Isso tudo a Rubi nos uniu, né? Meu amor, queria te dar de presente esse livro, Felicidade, que foi escrito na pandemia. Gostei do título. Na pandemia, porque assim, você está aprendendo... Esse anjo veio para lhe ensinar o que é felicidade, que tem a ver com sentido e propósito na vida da gente,
tá? Gratidão. E autografada ainda? Claro, meu Deus do claro. céu. Ah, deixa eu te falar. Não, agora você vai falar. Você vai ter essa câmera aqui. Não. Fala, meu querido. E eu esqueci. Fala. A Rubi tem uma entrega pra você. Ah, que ideia. É verdade. Vai gravar? Tá gravando? Tá gravando. Peraí, vai. Deixa eu passar aqui. Tem uma entrega. Vamos lá. Olha aqui. Peraí. Vai ter que abrir ali. Isso. Opa, peraí. Calma. Tem mais... Você me dá um tem aqui dentro? Melhor. É melhor abrir. É só abrir e pegar. Cadê? Aqui. Pela frente. Não entende nada de entrega, né, Bruno? Não. Vamos lá. Nós botamos tapetinho ali para ela também. Aqui. Que lindo! Vamos lá, o que Rubi trouxe para mim? Ó, com a etiquetinha dela. A etiqueta dela. Meu Deus do céu! O que Rubi trouxe para mim? Oh, meu Deus, que lindo! São produtos da marca da Rubi. Da Rubi. Gente, que lindo! Tem uma peitoral, tem caderninho, tem peitoral. Tem chinelo, tem uma camiseta. Chinelinho da Rubi. Tem uma caneca. Chaveirinho, tem caneca. Adesivo. Eu amei. Olha, gente, é só ir na lojinha da Rubi. Vocês estão com inveja? Não fica. Tá no Instagram da Rubi. Tá no Instagram, tem camiseta, tem tudo tão lindo. Tem bastante produto lá, né, bebê? Não é? Compra pra gente poder ajudar os animais. Compra porque é bonito. Olha, é fácil. @Rubi. Aí você vai, @lojinha.rubifofa. Rubifofa. Tá? @lojinha.rubifofa. Ana, pai. Miguel, agora você vai olhar para esta câmera, dar todos os seus recados. Seus endereços, o endereço da loja da Rubi. Pode deixar. Pessoal, eu queria falar para vocês que a Rubizinha tem um perfil principal que é Rubi Fofa, né? E no Instagram, no TikTok, Rubi Fofa 1. E também tem a lojinha dos produtos da Rubi, que é em benefício da causa, os produtos que foram desenvolvidos para ajudar nas nossas ações, né, bebê? Na causa animal, que é lojinha.rubifofa. Agradeço a todos, sigam a gente e acompanhem a gente, né, pai? E compre os nossos produtos, pessoal, porque é para ajudar na causa animal. Obrigado. Lembra do programa que vem aí, você e Rubi. Também. O mês que vem irá estrear o programa da Rubizinha no canal Vem TV, que eu ainda nem sei o título, eu pensei em alguns, né? Mas é só acompanhar no teu perfil. No Instagram que vai estar lá. Se você tiver alguma ideia para o nome do programa, mande aqui pra gente. Com certeza. Queridos, estamos terminando mais um Pod Pipe. Hoje foi sensacional com essa dupla, Miguel e Rubi Fofa. Se você não gosta de animal, melhor nem ver esse programa. Mas se você gosta, eu sei que você gosta, veja, reveja, compartilhe. Conte para todo mundo que você conheceu aqui um cara que foi modificado por uma cachorra para ser um ser humano muito melhor. E isso pode ser a sua história também. Para você que não segue a gente, se inscreve no canal, compartilha, aciona o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Pod People.